Boa tarde a todos. Eu sou Flávia Falcão, diretora da Escola do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que engloba os estados do Distrito Federal e do Tocantins, e você está em nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindas, muito bem-vindos todos os colegas que nos acompanham nessa tarde, de outros regionais, e especialmente aqui o nosso convidado, juiz Paulo Henrique Blair, nosso querido colega da 10ª Região, que nos brindará com o seu conhecimento e a sua experiência. O nosso tema são os direitos fundamentais, o papel da Constituição e das garantias sociais durante a pandemia. Para quem não conhece ainda o nosso palestrante, o professor Paulo Henrique, ele é doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, exerce magistério junto à Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. A sua atuação profissional e acadêmica é centrada nos campos do direito do trabalho e do direito constitucional. É juiz do trabalho desde 1993 e hoje é titular da 17ª Vara do Trabalho de Brasília. Querido Paulo, seja muito bem-vindo, prazer enorme recebê-lo aqui no canal da Escola. Querida Flávia, queridos ouvintes, queridas ouvintes também, é um prazer imenso a gente estar aqui conversando. É uma enorme satisfação poder participar desse período em que a gente está, paradoxalmente, tão longe, mas tão perto, né? Porque ao toque de uma tecla a gente se acessa, se conecta, né? E a gente consegue, pelo sorriso e pelos olhos, né, identificar que o nosso desejo é continuar trocando ideias, conversando sobre as coisas que são tão fundamentais na nossa experiência, né? Exatamente. Paulo, eu vou passar a tela para você. Enquanto você fala, eu escondo aqui a minha imagem, fico te acompanhando nos bastidores para o espaço da imagem ficar melhor para os nossos colegas acompanharem. Aí, no final, eu volto para a gente fazer o nosso bate-papo com o chat, tá bom? Com certeza. Até já, então. Até já, então, querida Flávia. Muito bem. Hoje nós queremos conversar com todas e com todos que nos escutam a respeito dessa extraordinária condição que é o papel de garantias fundamentais e da própria Constituição em meio a essa circunstância que nós experimentamos, que é a pandemia, né? Que é uma circunstância de urgência e de emergência, mas de urgência prolongada e de emergência prolongada. A gente quase que poderia dizer que nós vivemos um estado de emergência do ponto de vista da segurança biológica, um estado de emergência prolongado, né? E como é que nós vamos lidar com isso pensando, como nós pensamos dentro do direito, prioritariamente em termos de direitos constitucionais, pensando em termos de direitos fundamentais. Então vamos tentar construir um primeiro raciocínio em torno da tensão que se estabelece entre a urgência e aquilo que está previsto e prescrito numa Carta de Direitos Fundamentais. Uma Carta de Direitos Fundamentais vai estabelecer garantias que nós chamamos para nós mesmos, nós, cidadãos brasileiros, chamamos essas garantias de mínimas. E nós chamamos essas garantias não só de mínimas, como as chamamos também de centrais. Elas são mínimas no sentido de que não podem ser reduzidas. Isso está estabelecido em nossa Constituição, embora a Constituição possua bem mais do que um rol de direitos fundamentais, ela faz mais do que isso, mas ela também e principalmente estabelece um rol de direitos fundamentais, e ela basicamente diz, ok, no mínimo isso, mas nós podemos expandir isso ao longo da nossa experiência civilizatória. E a experiência do direito do trabalho é uma experiência civilizatória por afirmação quase que tautológica. O direito do trabalho surge da constatação que o contrato de prestação de serviços da pessoa física àquele, pessoa jurídica ou pessoa física que toma os seus serviços, quando alguém só vende os seus serviços de modo pessoal,
de modo subordinado e, obviamente, se vende, tem onerosidade, tem preço de modo oneroso, esta pessoa celebra um tipo de contrato muito especial. Um contrato que é assimétrico e tem uma diferença de origem, que é a seguinte: o contratado é apenas uma possibilidade dentre muitas, o contratante tem várias possibilidades, mas o contratado depende normalmente desse contrato para continuar sobrevivendo. Essa assimetria é a assimetria entre capital e trabalho. Essa é uma assimetria própria de um regime como o regime do capital. O regime capitalista, que se provou eficaz em várias coisas, por outro lado, se prova, claro, um regime baseado numa assimetria, numa distância. Essa distância fez nascer a compreensão entre nós de que esse tipo de contrato mereceria uma atenção especial. Mas, ao mesmo tempo, esse é o tipo de contrato em que não só uma atenção especial está a ser requerida em virtude dessa assimetria, mas é um tipo de contrato no qual se fundamenta a imensa maioria da condição de subsistência humana. Seja esse contrato formal, seja esse contrato informal, a quase totalidade das pessoas depende da sua própria força de trabalho para a subsistência. Esse contrato, portanto, se insere num contrato central dentro do próprio capitalismo, que é uma economia baseada numa assimetria, mas que requer o tempo inteiro que essa assimetria esteja sendo tematizada, discutida, colocada diante dele. Até porque, quando há uma enorme crise num dos pontos dessa assimetria, em geral, na parte mais fraca, o sistema começa a entrar em colapso. É o que aconteceu na crise da Bolsa de 27. A impossibilidade da grande massa de pessoas naquilo que hoje chamamos de primeiro mundo, de consumir, particularmente nos Estados Unidos da América, levou a um dado específico que foi: empresas começaram a não conseguir vender. Quando não vendiam, porque não havia quem consumisse, o seu valor de mercado foi sendo reduzido. À medida em que esse valor de mercado foi sendo reduzido, na medida em que isso foi acontecendo, essa redução foi se tornando visível para essas pessoas, mas também para as pessoas que emprestavam dinheiro para essas empresas e começaram a dizer: peraí, eu estou cedendo parte do meu investimento, por exemplo, para uma empresa que fabrica móveis, mas há muito tempo eu vejo que essas vendas estão caindo, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar. Mal estão dando conta de comprar o alimento do dia a dia. Então, por que eu vou continuar investindo numa empresa de móveis? Eu vou começar a tirar o meu dinheiro, talvez para investir em outra coisa. E se eu não tiver onde investir, eu vou comprar ouro, eu vou comprar moeda, se possível for, e vou estocar o meu dinheiro. É melhor do que deixar o meu dinheiro no investimento. Isso é uma síntese extremamente apertada do que significa uma crise radical de meios de consumo numa economia capitalista. Essa crise radical fez o mundo pensar algo que ele já estava considerando antes. O contrato de trabalho é um contrato que merece destaque nas relações jurídicas em especial, porque ele é a relação jurídica sobre a qual a continuidade do funcionamento da economia capitalista se sustenta. Sem um contrato de trabalho que forneça condições para que as pessoas adquiram porque recebem algo pelo trabalho prestado, a rodinha para de girar, ela trava, ela engripa, e a roda da economia engripada entra em colapso com muita facilidade nessa crise da Bolsa de 27. O resultado foi uma experiência civilizatória. Uma experiência que inicialmente pensou a intervenção jurídica do Estado, uma intervenção que, aliás, chegou a extremos no período anterior à Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, uma intervenção jurídica para regular relações de trabalho.
Mesmo quando esse período de extrema intervenção começou a apresentar reduções, e mesmo com a queda dos sonhos totalitários das nações ditatoriais do eixo do Terceiro Reich, né, na Alemanha, do fascismo na Itália, que pensavam o trabalho como algo que deveria ser absolutamente controlado pelo Estado, mesmo com o fim desse tipo de ilusão ideológica, ainda assim sobrou a ideia de que é necessário construir uma rede de proteção social para que crises como a crise da Bolsa não voltassem a ocorrer. Porque há uma coisa muito interessante naquilo que faz do capitalismo extremamente bem-sucedido. O capitalismo é extremamente bem-sucedido na reprodução de seus meios de pagamento, mas ele é mal-sucedido na reprodução dos seus meios de consumo. O que eu quero dizer com isso? O capitalismo consegue reproduzir os mecanismos jurídicos, políticos e econômicos de transferência de valores para aqueles que operam com o capital. Reproduz mal os mecanismos de transferência de renda para aqueles que detêm apenas a força de trabalho. Paradoxalmente, os que detêm a força de trabalho representam a massa dos consumidores. E aí o capitalismo fica nessa circunstância. Se eu maximizo o lucro, isso é, se eu consigo ter muito lucro e ser extremamente eficiente no meu empreendimento, eu posso chegar a um ponto em que eu lucro tanto e acumulo tanto que aquelas pessoas que não são empreendedoras com o recurso ao acesso ao capital, essas pessoas não têm mais como consumir. E aí eu não tenho para quem vender. A ideia, portanto, de uma rede de proteção social não é apenas uma ideia de solidariedade, não é apenas, o que já é muito bom, né? Não é apenas uma ideia de sermos empáticos com o sofrimento alheio. Uma rede de proteção social é garantia absoluta, indispensável de sobrevivência do próprio capitalismo. E é por isso que várias constituições, já no período entre guerras e depois no período pós-guerras, vão aumentando a inserção de direitos sociais no rol dos direitos fundamentais. E mesmo os países com pouca permeabilidade para a inserção dessa matéria nos seus textos constitucionais, vão colocando nas suas legislações uma série de direitos e garantias sociais, uma rede de proteção social. E essa rede, ora ela está mais esticada, ora ela está mais folgada, mas ela tem sido razoavelmente hábil para acomodar diferenças, em especial nos países desenvolvidos, chamados de capitalismo central. Infelizmente, para os países de capitalismo periférico, para os países ainda subdesenvolvidos, ou para aqueles em cujo desenvolvimento se chamava antigamente em andamento, e hoje é um desenvolvimento incompleto, para esses países, nesses países, essas redes de proteção, mal e mal, conseguiram reduzir a pobreza extrema. E, infelizmente, em alguns deles, nem isso, como histórias sociais trágicas, como no caso do Haiti. Muito bem. Essas crises prosseguem, mas hoje nós enfrentamos algo extremamente curioso com relação à crise de segurança biológica que nós vivemos. Nós somos forçados a interromper a interação presencial na qual boa parte das trocas econômicas se baseavam. Nós estamos fazendo aqui uma teleconferência, mas nós só conseguimos fazer essa teleconferência porque nós temos software e hardware que só conseguiu ser desenvolvido e fabricado a partir dos testes de protótipos que requereram a presença de engenheiros, de técnicos, de pessoas que montaram equipamentos e softwares para o processamento de imagem e som, que montaram redes para a transmissão dessa imagem e para a transmissão desse som. A montagem destas coisas é um exemplo de como a interação presencial ainda era e é central na economia nossa, que é uma economia de produção de serviços, em sua grande maioria, pelo menos a economia dos países desenvolvidos, mas de serviços que precisam ser
transmitidos, veiculados, comercializados, disponibilizados por bens que são manufaturados. Quando eu digo manufaturados, eu digo fabricados industrialmente, ou seja, mesmo numa planta industrial com grande grau de automação, existe a necessidade de trabalho presencial, até porque, para desenvolver um robô numa fábrica, como eu disse, assim como para desenvolver a CPU de um computador, foi preciso trabalho presencial. E agora, com a crise da biossegurança, com a crise dessa pandemia, nós descobrimos que estamos numa circunstância na qual, até que surja uma vacina com grau de segurança, e isso ainda demora um pouco no nosso horizonte, embora esteja mais próximo, nós tivemos que dar um freio na interação social, na interação presencial. E esse freio na interação presencial causa um impacto que nunca se viu na história da economia ocidental em termos de queda de produção. A queda de produção das economias centrais e da nossa, que é uma economia periférica, é assombrosa, é absurda, é abissal. E nós, então, vamos para essa queda com a seguinte pergunta: quantas empresas quebrarão? Quantas pessoas perderão seus empregos? Quantos empreendimentos se tornarão inviáveis? E aí alguém acende a luz lá. Bem, nós já tivemos situação semelhante no passado, a crise da Bolsa de 27. E nós resolvemos isso com políticas sociais de renda mínima. No caso dos Estados Unidos da América, para dar exemplo de um país que volta e meia é afirmado de modo absolutamente mentiroso e errôneo, e onde não há direito do trabalho, bobagem, há um direito do trabalho expressivo, existem advogados trabalhistas especializados, existe uma conformação muito mais coletiva do direito do trabalho do que individual, mas há, e ela é muito forte. Mas só para tomar o exemplo dos Estados Unidos da América, a política social básica de proteção na crise da Bolsa de 27/29 foi o abrir de frentes públicas de trabalho para o desenvolvimento de obras de infraestrutura. Pessoas que haviam perdido completamente o seu meio de vida se tornaram operários de construção, e operários de construção de obras públicas. E isso é importantíssimo para a gente destacar. Por que isso é importante para destacarmos? É importante porque esse destaque mostra que o exemplo acontecido lá na crise de 29 é um exemplo que acendeu nos próprios liberais mais aferrados ao liberalismo, ao chamado neoliberalismo, acendeu nestas pessoas a seguinte alerta, que já não era nem um alerta amarelo, é um alerta vermelho. Nós estamos vivendo uma crise que pode quebrar pelo meio a espinha dessa economia, dessa roda que nós falamos, que é a condição de consumo. Não tanto por solidariedade, como eu disse, que já seria para mim, pelo menos, e acredito que para todos os que estão me ouvindo, ou boa parte deles, já seria motivo suficiente para que nós pensássemos um outro meio de nos conduzirmos diante dessa crise. Não tanto apenas por isso, mas, em especial, pela necessidade de sobrevivência do próprio capitalismo, nós, então, vimos o mundo inteiro implementar, quase que do dia para a noite, algo que no Brasil estava sendo discutido há quase 25 anos, uma política universal de renda mínima. E que estava sendo discutido com o seguinte viés antes da crise. Isso é um benefício de assistência social. É claro que é um benefício de assistência social. Até o momento em que esse benefício se torna a rede de proteção que vai garantir a continuidade da própria economia. Aí todo mundo para dizer, sem isso a gente quebra. Nos Estados Unidos, recentemente, essa ajuda financeira se encerrou agora no mês passado, mas desde o início do distanciamento social, a ajuda concedida a qualquer cidadão ou qualquer residente norte-americano que estivesse regularizado, claro, não imigrantes ilegais, era no valor de $600 por semana, independentemente do nível salarial. É claro
contou-se com a compreensão de que as pessoas que não precisavam, porque ainda tinham a sua condição social preservada, ou razoavelmente preservada, não iam pedir. Mas bastaria chegar a uma agência dos Correios, nos Estados Unidos, mostrar o seu registro de seguridade social, que é mais ou menos como funciona lá o registro de identidade, e dizer assim, olha, meu número de seguridade social é esse, eu vim pegar o meu dinheiro. E eram $600 por semana. Não eram R$600 e não era por mês. Eram $600 por semana. Claro, o gigantismo da economia americana fazia com que isso se tornasse necessário, porque desse modo se impediu que um dominó de quebra de empresas se estabelecesse na economia central do mundo, que são os Estados Unidos da América. E agora, por que toda essa explicação em torno da urgência, que para nós parece razoavelmente óbvia? Porque nós percebemos, com a crise da biossegurança, com a necessidade da interrupção das interações presenciais que moviam a economia e a produção industrial em boa medida, e em boa medida também a agricultura, nós sentimos algo muito curioso. A importância dessas garantias, não só para o funcionamento da economia, mas o papel que garantias fundamentais têm diante de uma pressão política e econômica para o seu desfazimento. O Brasil entrou na pandemia um pouquinho depois, 1 ano e tanto depois, 2 anos e tanto depois, 3 anos e tanto depois, de uma desconstrução sem precedentes na sua rede de proteção social contratual. A chamada reforma trabalhista fez uma desconstrução que foi chamada de flexibilização. E a ideia era a seguinte, imagine, um empregado custa, vamos dizer, R$2.000, entre encargos trabalhistas e impostos. Se nós reduzirmos estes encargos trabalhistas, e com isso quero dizer, eu vou pagar menos para o empregado, porque imposto teve lá alguma redução, mas vamos reduzir nos encargos. Reduzindo encargos trabalhistas, se ele não custar R$2.000, mas custar R$1.500, eu tenho R$500 a mais por empregado. Com esses R$500 a mais, eu somo 500 mais 500 mais 500, e olha aí, com 4 empregados, eu já posso contratar mais um. Porque, é claro, a primeira prioridade, quando o investidor tem uma redução nos seus custos, não é pegar o lucro e aplicar na sua melhoria de padrão de vida, o que, aliás, é muito lícito. Quem está no negócio está para lucrar, e quem está para lucrar tem o direito de pegar esse dinheiro, melhorar a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas que ama. Nós conseguimos raciocinar que o primeiro passo de quem tem um aumento na sua lucratividade dificilmente será aumentar novamente os seus custos na contratação de novos empregados? Me parece óbvio isso. Se eu posso ter, com o trabalho de 3, mantendo o trabalho de 3 com custos menores, eu vou pegar o excedente e vou gastar comigo, ou, na melhor das hipóteses, eu vou pegar esse excedente e investir não em um novo empregado, mas em meios de produção tecnologicamente mais modernos, até porque máquinas mais modernas não fazem greve, máquinas mais modernas não pedem aumento salarial, máquinas mais modernas não engravidam, não entram em licença médica. E quem sabe até, se eu investir o suficiente na minha planta, na minha fábrica, na minha indústria, eu posso até reduzir o meu número de empregados, dispensar até mais gente e aumentar ainda mais a margem do meu lucro. Veja, eu não estou falando que isso é uma conspiração de forma nenhuma. Isso é uma lógica absolutamente lícita dentro do regime do capitalismo. E precisa ser, porque se há uma coisa que o capitalismo precisa dar certo, é na construção consistente, construção constante de lucro. Bom, eu flexibilizei para ver se eu aumentava o número de empregados. Claro que não aumentei. Lógico que não. E aí nós dissemos, bem, não aumentamos porque o mundo vivia uma crise quanto ao emprego. O mundo vivia uma crise várias vezes. Quando essa crise cedeu, o número de empregados aumentou. Quando essa crise recrudesceu, o número de empregados diminuiu. E isso é uma verdade em países com legislações mais
ou menos extensas em meio de proteção. Isso não muda. Porque não é o conjunto de garantias que vai estimular a contratação ou não contratação de um empregado. Ao fim e ao cabo, o empregado é sempre um custo. Ele só será contratado se ele se provar necessário para o investimento. Se o custo for menor, ótimo. Se o custo for um pouco maior e ele for necessário, eu reduzo a margem de custo. Se ele não for necessário, ainda que ele seja ótimo, eu não contrato. Desse modo, como então agora eu vou produzir mais empregos num cenário de flexibilização? Eu deixo de chamá-los de empregos e vou chamar de postos de trabalho, ou ainda, brilhante ideia, vou chamá-los de empreendimentos autônomos. Se você tem uma bicicleta, não precisa ter nenhuma motocicleta, e você tem um pouco de saúde, coloque uma mochila nas costas e vai entregar comida. Você não é empregado, você é um empresário. Basta que você tenha um celular e eu vou dizer aonde buscar comida e aonde levar. Enquanto você tiver forças para ir e vir, você recebe o que você conseguir entregar. E o que você não conseguir entregar, obviamente, você não recebe. A lógica da geração de supostos empreendedores individuais, a lógica da geração de contratos de trabalho, na qual o trabalhador aparece na porta da fábrica para ver se ele consegue arrancar 1 ou 2 horas de trabalho, chama isso de trabalho intermitente, recebe por essas 2 horas e vai embora, é a lógica da desproteção absoluta. Eu tenho uma recomendação que a gente normalmente não deve fazer nessas lives, mas como eu não estou rigorosamente sendo pago para qualquer propaganda, eu posso fazer com o coração desimpedido, que é sugerir a todos que puderem assistir um filme brilhante de um diretor inglês. O título chama-se Você Não Estava Aqui, que é um filme que discute o drama social e o drama familiar de uma pessoa que, perdendo o emprego, se torna entregador, empreendedor em uma dessas plataformas de entrega de encomendas e de entrega de bens. É um filme que é duro, mas que mostra, de modo não fantasioso, o drama da desproteção e a necessidade da lógica que faz com que, bem, se eu preciso ter comida em casa, eu preciso pagar o aluguel ou pagar a prestação da casa, eu preciso comprar o uniforme escolar dos meus filhos, eu preciso ter um pouco de dinheiro na minha vida, eu vou trabalhar todas as horas que meu corpo aguentar, até o momento em que minha família não aguentar mais o tanto que eu trabalho. Essa escolha de Sofia entre não conseguir sustentar a sua família ou trabalhar tanto a ponto de que sustentá-la representará a sua ausência no próprio núcleo familiar é descrita nesse filme. Você Não Estava Aqui. E é descrita de modo trágico. Eu recomendo a vocês que procurem nessas plataformas que nós temos hoje em dia o acesso a esse filme. O que há de interessante quando nós pensamos na desconstrução das redes de proteção é que, nesse momento, essa reconstrução é pensada, mas é pensada como um auxílio emergencial. E aí, paradoxalmente, se um auxílio emergencial é colocado, do outro lado é colocado uma outra coisa. Não um auxílio emergencial, mas uma desconstrução ainda maior das relações de trabalho e das proteções, com o seguinte argumento: nesse momento é melhor, ao invés de gerar a demissão, suspender a execução do contrato ou reduzir o contrato para que alguém ganhe menos, mas pelo menos não seja demitido. Mas a lógica vai ainda além. Não é apenas ganhar menos para não ser demitido. Pode não ganhar nada e não ser demitido. O que significa que, pelo menos sobre esse segundo aspecto, o que se pensou não foi, em momento algum, na proteção do empregado, mas na proteção do empregador. Porque ele teve a suspensão do pagamento de salário, claro, tem a interrupção do negócio, sem o custo da rescisão contratual. Vários desses empreendimentos que suspenderam as suas atividades não voltarão. Eles precisarão retomar a continuidade do contrato sem o estabelecimento retornado. É claro que eles terão que ser dispensados, juridicamente pelo menos. Mas o empregador não terá dinheiro para pagar a demissão
o tempo gasto, o tempo levado entre a cessação do trabalho e a data em que formalmente o empregado será chamado para dizer assim, olha, você está demitido, e ainda assim, aliás, você não vai levar nada, eu não tenho como te pagar, é um tempo na qual, literalmente, a continuidade da existência de algum recurso na empresa que se encerrou ocorreu à custa das verbas rescisórias. Essa é a situação da flexibilização durante esse período de pandemia. Alguém sempre vai objetar, mas não é melhor fazer isso do que deixar o empregador demitir? Se ele demitir, ele tem a obrigação de pagar. Talvez para o empregado que não vai retornar, seja melhor receber o que tem a receber agora, do que aguardar, não retornar e não receber. Alguns estudos psicológicos estão levantando um dado sobre a saúde emocional e mental dos trabalhadores nesse período. Não só no Brasil. São trabalhadores para os quais o tempo parece estar suspenso. Não é o nosso caso, felizmente, daqueles que estamos fazendo o teletrabalho. Para nós o tempo não está suspenso, pode estar até mais corrido, pode estar até mais forte. Mas para essas pessoas cujo contrato foi suspenso, o tempo de vida parece também estar suspenso. Até quando? Ninguém sabe. Eles não souberam. As medidas provisórias de suspensão cessaram, elas juridicamente passaram a não ter mais efeito, porque não estão mais sendo renovadas com o passar do tempo, estão se transmudando, mas a realidade da retomada econômica teve agora um outro sentido. Os postos de trabalho reduziram, mas essas pessoas não foram, do ponto de vista formal, ainda demitidos. Nós já podemos esperar, no mínimo, pelo menos no Brasil, do ponto de vista da gestão do judiciário brasileiro, no sentido do judiciário trabalhista especializado, uma explosão, que sem dúvida virá, de ações trabalhistas logo após a mínima normalização da interação social. Quando nós tivermos uma interação social minimamente normalizada, quando pessoas procurarem os seus estabelecimentos e verem que os estabelecimentos fecharam, que estabelecimentos tradicionais cerraram as portas, que boa parte dos proprietários fecharam e não deram satisfação ou disseram não tenho como pagar, nós teremos uma verdadeira explosão de ações trabalhistas, gerando um novo gargalo de ações, mas acima de tudo, gerando um passivo trabalhista com o qual a sociedade brasileira terá que lidar mais cedo ou mais tarde. Quando nós comparamos os efeitos do distanciamento social nas pesquisas feitas até agora, com os efeitos de distanciamentos sociais até muito mais radicais em países com redes de proteção social mais fortes, menos desconstruídas, especialmente na Europa Ocidental, nós temos algo curioso. Não apenas os empregados estiveram menos desprotegidos, a economia estava mais preparada para retomar as suas atividades. Isso aconteceu em vários países da Europa Ocidental. Alguém vai dizer, sim, mas esses já eram países com níveis de vida muito melhor. É verdade, mas por isso mesmo era muito mais difícil manter esse nível de vida. A queda proporcional do nível de vida da população trabalhadora nesses países e em outros países periféricos como é o nosso é absolutamente estarrecedora. Nesses países, a queda do nível de vida foi muito menor. Não apenas em termos absolutos, eu repito, mas em termos proporcionais. Em alguns países, nos quais, inclusive, isso aconteceu em Portugal e na Espanha, onde o isolamento foi muito mais severo, muito mais radical do que o nosso isolamento. Em determinados lugares desses países, em particular, algumas regiões da Espanha, algumas regiões de Portugal, houve lockdown mesmo, e não foi lockdown de uma semana, de 2 dias, de 3 dias, houve lockdown de 1 mês, houve lockdown de 6 semanas, de 8 semanas. Mas quando a economia começou a retomar, quase que imediatamente as pessoas puderam retomar as suas atividades. Os empresários continuavam contando com uma mão de obra apta, qualificada, inteirada com as ações de trabalho para que eles pudessem retomar as suas atividades. Ou seja, o que estou querendo dizer, por haver uma rede de proteção social
não apenas se manteve menos dano aos trabalhadores, se manteve menos danos à economia como um todo, inclusive se manteve menos danos aos empreendedores, que agora conseguem retomar com muito mais facilidade os seus empreendimentos. Mesmo diante do que se chama de segunda onda do vírus em algumas cidades, basta pequeno isolamento, pequeno distanciamento, essa onda é controlada, a atividade econômica retoma, a atividade econômica retorna. Claro, há atividades que precisaram se adaptar ao distanciamento de modo mais prolongado, como é o caso, por exemplo, da atividade educacional. Nós estamos aqui numa plataforma educacional que precisou se adaptar a esse distanciamento, e eu acredito que para toda a atividade educacional, inclusive para a nossa escola judicial aqui da 10ª região, nós vamos ter esta atividade telepresencial incorporada no menu, né, incorporada no rol de coisas que nós vamos fazer. Já fazíamos antes, mas nós vamos fazer com muito mais intensidade, com certeza, porque ela se provou eficaz, ela se provou econômica, ela se provou viável. Mas esse é o ponto. Quando garantias fundamentais são tensionadas por um momento de emergência política ou por um estado de emergência política, de emergência sanitária, como eu prefiro chamar isso aqui, é um estado de emergência sanitária. Quando isso acontece, nós estamos diante do seguinte dilema: deixar de lado garantias em prol da acomodação da necessidade econômica ou afirmar direitos fundamentais. Direitos fundamentais são sempre e a todo momento direitos que dizem para o sistema político e para o sistema econômico: olha, daqui para frente, não. Aqui vocês podem avançar, até aqui, mas à frente, não. Garantias fundamentais não são garantias estabelecidas para serem aplicadas em função da compreensão ou do desejo da maioria da população. Elas são o contrário. Garantias que precisam ser afirmadas, mesmo que contrariem o desejo da maioria ou da quase totalidade da população. Como eu costumo dizer às vezes, sendo juiz, se uma pessoa num universo de 1 milhão de pessoas possui um direito contra a opinião de todo o restante, contra a opinião dos 999.999 pessoas, e esta pessoa que tem o direito bate às portas do judiciário, o que deve fazer o juiz? Consultar se esse direito é obsoleto diante da opinião dos restantes ou afirmar que esse direito existe? Claro, afirmar que esse direito existe. É por isso que a aplicação dos direitos, em particular dos direitos fundamentais, não é uma tarefa majoritária, como é a política. Na política, o regime democrático diz: a maioria e a opinião da maioria prevalece. Na afirmação de direitos, ao contrário, não há opinião da maioria no sentido de opinião pública. Há a afirmação de direitos que são contra-majoritários, se necessário for. Isso quer dizer que, se direitos são contra-majoritários, o papel deles é dizer ao sistema político, que é formado nas democracias por opiniões majoritárias, ou dizer ao sistema econômico, que nas economias capitalistas é formado pela ideia da busca da maximização do lucro, dizer para eles o seguinte: não, o limite de vocês vai até aqui. Mas se o limite vai até aqui, às vezes, e por hora, restam duas tentações. A tentação, às vezes, do juiz de dizer: bem, eu sei que os limites de vocês vão até aqui, e que meu papel é afirmar direitos fundamentais. Mas eu particularmente vejo que a afirmação desses direitos fundamentais, que está, em princípio, colidindo com necessidades políticas, ficaria muito mais fácil se as dimensões políticas das políticas públicas fossem redesenhadas. Então, em nome da valorização social do trabalho, que é um dos comandos da Constituição brasileira, alguém poderia, ao julgar um processo, olhar para as normas que vieram em torno, né, das medidas de
flexibilização contratual nessa pandemia e dizer, muito bem, isso aqui não é bom. Seria melhor se fosse diferente. Então eu vou julgar para dizer qual é a ideia do que eu entendo do que seria melhor. Mas um juiz não existe para redesenhar o sistema político. Não é esse seu papel. Ainda que juízes fossem eleitos, e há países em que eles são, o papel do juiz, mesmo quando ele é eleito, nunca é redesenhar o sistema político. Isso é um papel dos representantes eleitos para o sistema político. O papel de um juiz, claro, é afirmar direitos e garantias fundamentais, é compreender que esses direitos podem estar em xeque, podem estar sendo ofendidos e dizer, ok, isso aqui, esta política pública ofende garantias fundamentais. E vamos construir soluções no sistema político para mudarmos essa política. Mas essas construções não devem partir e nascer do judiciário. Eu vou fazer uma afirmação aqui que eu suponho, eu espero, não seja polêmica, embora na prática ela venha a ser. Sendo juiz há quase 27 anos, eu posso afirmar com toda sinceridade que o pior dos mundos é o governo de juízes. Juízes não devem governar precisamente porque o papel deles é estabelecer garantias contramajoritárias. Claro, juízes não devem ser alienados das necessidades de uma sociedade numa democracia. Mas essas necessidades precisam ser confrontadas a cada julgamento na consonância ou dissonância entre garantias fundamentais, entre o texto constitucional e as reformas legislativas feitas. Eu, particularmente, posso imaginar vários pontos de inconstitucionalidade em mudanças legislativas. Mas eu não posso tirar da minha ideia do que seria melhor para a sociedade um pressuposto. Eu vou à Constituição para procurar pretextos, para encontrar modos de dizer que isso não é bom e, portanto, eu vou dizer como deve ser. O que estou basicamente dizendo é: juízes precisam compreender que existe uma diferença entre direito e política. A política possui lógica majoritária, o direito lógica contramajoritária. A política é deliberada por representantes escolhidos para integrarem um sistema político. A aplicação do direito é feita dentro do sistema judiciário, porque a aplicação extrajudicial também, infelizmente, mas dentro do sistema judiciário, ela é feita por membros de poder selecionados, seja por concurso público ou pelas outras formas previstas na Constituição, para a aplicação desses direitos de modo contramajoritário. Os argumentos dos quais um político dispõe quando decide, quando discute a conveniência, a inconveniência, o grau valorativo do que é bom, do que não é bom num projeto de lei, são muito mais amplos do que os argumentos que um juiz possui, porque um juiz não pode pautar a sua decisão por uma gradação entre o péssimo e o excelente. Ele precisa fazer uma operação que observa as normas produzidas no sistema político, no que tange à sua conformidade constitucional, interpreta a Constituição e diz se essas normas são cabíveis ou incabíveis dentro da Constituição. E não dizer o que elas deveriam ser, mas dizer simplesmente se elas são admissíveis constitucionalmente ou não. Estabelecido esse papel para o direito, estabelecido esse risco, essa consciência de que numa sociedade democrática, com uma grande afirmação de direitos fundamentais, numa Carta de Direitos Fundamentais ou numa Constituição, estabelecido isso, nós estamos agora diante de uma outra questão. Se não vamos nós decidir o que é bom, o que é pior, o que é melhor e o que é razoável, e quando nós estamos nos deparando com demandas judiciais que basicamente dizem essa política é injusta, essa política não é o que seria de melhor para o nosso país. Bem, nós temos que ter a postura
humilde, mas ao mesmo tempo democrática, de olharmos para essas mudanças e vermos se há consonância ou dissonância com a Constituição, e nisso já há um universo enorme aberto à interpretação, para dizermos, então, se essas normas possuem ou não validade constitucional. E se elas não possuírem validade constitucional, se elas não possuírem, as soluções que devem ser dadas precisam compreender que não cabe ao judiciário corrigir ou reconstruir erros de avaliação valorativa da política, mas fazer a defesa firme, incansável, cotidiana e, ao mesmo tempo, absolutamente inflexível da Constituição. As mudanças desenhadas na flexibilização dessa pandemia, em virtude dessa pandemia, para o contrato de trabalho, ponto a ponto, tomadas ponto a ponto, podem apresentar pontos de inconstitucionalidade. E eu posso até dizer que algumas delas discordam da ideia de valorização social do trabalho, discordam da ideia de princípios de dignidade que estão inseridos na Constituição. Mas um princípio como a valorização social do trabalho não pode, por exemplo, indicar a um juiz que toda forma contratual que reduz proteção é inconstitucional porque é indigna. Porque esse juízo de valor não está confiado ao sistema judiciário e por uma razão democrática ele não está confiado ao Poder Judiciário. Porque ele é um juízo de valor em um debate público que precisa ser orientado pela responsabilidade do sistema político perante a sociedade. A responsabilidade do Poder Judiciário é, naquilo em que esta inconstitucionalidade se mostrar absoluta, visível, direta, dizer esta lei é inconstitucional. Qual lei deve substituir a lei inconstitucional? Não sei. A lei que o parlamento escolher que substituirá. E se o parlamento fizer nova escolha inconstitucional, novamente o judiciário declarará a inconstitucionalidade da escolha feita. Até quando o judiciário declarará essa inconstitucionalidade? Enquanto ela ocorrer. E qual será a solução? Bem, o judiciário não tem o papel de dar a solução para o dilema democrático. E esse é o ponto. O judiciário não tem esse papel. Nós nos acostumamos a ouvir, geralmente, as descrições a respeito dos malefícios ou dos benefícios das posições ativistas no julgamento de causas. Há um problema no ativismo e no não ativismo, chamado originalismo. E o raciocínio com o qual eu gostaria de me encaminhar para o encerramento da nossa conversa, né, é um raciocínio que não é meu, não. É construído por um sujeito muito mais inteligente do que eu. Felizmente, é um norte-americano que já faleceu há alguns anos atrás, um professor de direito constitucional chamado Ronald Dworkin, em uma obra importantíssima chamada Império do Direito, cuja leitura eu recomendo. Está traduzido em português, é de fácil acesso. Ele disse o seguinte: peguem aqueles que pensam que a aplicação do direito deve carregar um ativismo para a transformação social. Peguem aqueles que pensam que a aplicação do direito deve, por outro lado, ser conservadora, ser originalista, procurar o sentido da intenção do legislador. Coloque essas pessoas uma do lado da outra. Provavelmente alguém vai dizer assim, tá vendo? São os dois polos. Elas são os extremos da divergência sobre o que é direito. E esse professor norte-americano disse, não, na verdade elas não divergem sobre o que é direito, não. Ué, como não? O ativista é um sujeito que quer transformar o mundo através da reinterpretação das normas e da própria Constituição. O originalista, não. Ele é um conservador que quer procurar o sentido originário das palavras. Bem, eles não são, diz esse professor, por uma razão. Porque ativistas e originalistas, os dois, têm certeza de uma coisa, que o direito é apenas o pretexto para que eles exerçam as suas escolhas políticas. As suas escolhas de mundo já estão feitas e nós vamos procurar no direito a confirmação delas.
Mesmo quando o direito não confirmá-las, eu faço com que a minha interpretação confirme a minha visão de mundo. Isso acontece com ativistas e acontece com originalistas, ou anti-ativistas, se vocês quiserem. São pessoas que são a dupla face de uma mesma moeda. Elas não divergem sobre o que é direito por uma razão simples, porque para elas direito é a continuação da política. E quando direito e política não possuem diferença umas das outras, aí realmente nós estamos naquele pesadelo ao qual me referi. Nós nos encaminhamos para um governo de juízes, que é um desastre para a democracia. É um absoluto desastre. Porque aqueles que foram selecionados para carregarem a opinião contra-majoritária passam subitamente a se preocupar com a opinião majoritária. E não é de se espantar que nós escutemos essas vozes em todos os lugares, partindo, claro, das próprias pessoas que exercem a atividade de julgar também e dizem, olha, é necessário julgar conforme essas vozes. Não, não é, ao contrário. Ao contrário. É necessário entender que o papel de julgar é o papel de estabelecer limites para as vozes que vêm clamando por uma mudança política ou por uma conservação ou pela conservação de um sistema político ou não. Quando nós encaramos a relação entre direito e política, parece muito fácil a gente compreender que há no direito um componente que vem de um sistema político. Afinal, o sistema político produz constituições, produz leis, produz decretos, produz atos normativos, resoluções, portarias. Mas há também uma diferença entre direito e política. Essa diferença é tão importante para a democracia quanto também é importante a relação. A relação entre direito e política é tão importante quanto a manutenção da diferença entre direito e política. Eu tenho a forte impressão, como eu havia dito há alguns minutos atrás, que nós vamos enfrentar uma explosão de demandas trabalhistas no nosso país em virtude de uma política mal pensada. E aí é uma opinião política minha, claro. Eu entendo que a reforma trabalhista, na sua quase totalidade, cometeu o erro, se intencional ou não, eu deixo para avaliação de cada um de vocês, de partir da regra lógica, que não tem nada de lógico, de que o trabalho mais barato significa trabalho para todo mundo. Não. Trabalho mais barato significa trabalho mais barato. Significa que quem trabalhava ganha menos e ponto final. Não significa que mais pessoas vão ser empregadas. Nunca significou em nenhum país que fez esse tipo de flexibilização. Isso foi feito na década de 80 na Espanha e em Portugal. Não aumentou os níveis de emprego formais em nenhum desses lugares. E agora, cometemos de novo o erro político, na minha opinião, de pensarmos formas de manutenção de emprego que suspendem os trabalhadores no tempo e que lhes retiram até a possibilidade de curto prazo e médio prazo de recebimento de verbas rescisórias e que vão até gerar uma série de problemas. Imaginem, claro, na construção de provas, na construção de testemunhos, para a reconstrução dos fatos que envolveram essas, literalmente, milhões de situações potencialmente litigiosas no Brasil inteiro, testemunhas que, obviamente, não estarão mais com a condição de recordar ou de concatenar fatos, documentos que se perderam, empresas que se fecharam. Acho que nós cometemos esses dois erros de avaliação política que, como eu disse, se são intencionais ou não, eu deixo para a análise de cada um de nós. Não vou entrar nesse ponto. Mas nós vamos enfrentar essa explosão de demandas trabalhistas com que perspectiva? Com a perspectiva de que cumpra ao judiciário uma reconstrução da ordem social a partir da releitura do passado e dizendo foi assim, mas deveria ter sido assado? Ou nós vamos receber essas demandas e tentar
confrontá-las com o texto constitucional para atribuirmos ao próprio sistema político a responsabilidade pelos atos eventualmente inconstitucionais que tenham sido praticados? O que me parece óbvio. Enquanto o sistema político confiar que soluções para questões extremas precisem ser dadas pelo sistema judiciário, a lógica política vai nos levar a isso. Que político pretenderá adentrar um tema espinhoso se ele sabe que um tribunal pode decidir isso? Imagine, se para um tribunal couber a decisão sobre o retorno ou não de uma atividade num momento desses, é muito melhor que um tribunal decida. É muito menos oneroso para o sistema político participar dessa decisão. Mas essa é uma decisão que deve caber ao Poder Judiciário em que limites? Claro, se o Poder Judiciário está confrontado com a garantia da vida, se o Poder Judiciário está confrontado com a garantia da incolumibilidade física das pessoas que trabalham, ele tem que dar respostas a isso. E ele vai dar respostas e tem dado respostas. Mas quando ele voltar os seus olhos para o passado, para a reconstrução dos quais foram os erros e acertos dessas políticas públicas, só há uma lente possível para o Poder Judiciário. Só há uma ótica possível democrática para o Poder Judiciário. Insistir nesta afirmação. Direito e política têm uma relação e possuem uma diferença. O papel do Judiciário é cuidar dessa diferença. Estabelecer que, em seus julgamentos, aquilo que é inconstitucional, ao ser finalizado esse exame, não será a plataforma para que, a partir desse exame, se peça ao Poder Judiciário a seguinte solução. Muito bem, se isso é inconstitucional, o que devemos fazer? Não podemos ter um Poder Judiciário que tutele politicamente a sociedade. Não podemos ter um judiciário que se omita da proteção de direitos e garantias fundamentais. Essas duas coisas andam de mãos absolutamente dadas, mas de forma alguma nós temos esperança em resultados democráticos para a recuperação econômica, para a recuperação social, para a recuperação política e para a recuperação jurídica que nos desafia nesse pós-pandemia, que eu suspeito levará boa parte dessa década de 20 que nós começamos. Nós nos lembraremos dessa década não apenas como a década da pandemia, mas a década da recuperação dos nossos patamares civilizatórios, na política, na economia, no direito. E nós vamos recuperar esses patamares civilizatórios a partir de qual aposta? Eu trago uma sugestão modestíssima que não é minha. A única solução para momentos de crise numa democracia é afirmarmos o papel de uma democracia, por mais frágil que ele pareça ser. E numa democracia, o judiciário tem esse incômodo papel de dizer para o sistema político: essa decisão é inconstitucional, não pode ser tomada, e se for tomada, não tem valor. Mas também não terá, para o sistema político, o papel de dizer: ok, se vocês não resolvem, resolvo eu, Poder Judiciário, como acontecerá a solução para essa nossa saída. Eu espero que eu tenha contribuído, pelo menos de forma mínima, para que a gente possa pensar em torno do papel dessas garantias ao longo dessa exposição de 1 hora, e fico à disposição de todos vocês, ou de qualquer um de vocês que desejem interagir no tempo que ainda temos nessa transmissão. Muito obrigado. Professor Paulo, que aula, viu? O tempo passou e eu não me dei nem conta de tanta... E é um movimento de passado e presente das situações que se misturam, né? Essa ponderação da década de 20, que você fez agora ao final, é muito impactante, porque nós estamos preocupados com este momento e como você bem falou, e todos sabemos, isso não é coisa que se resolva
de agora para daqui a pouco, né? Nós mesmos, a Justiça do Trabalho, a última vez, que já faz uns 2 ou 3 meses que perguntei sobre o nosso acervo processual, a informação que tive é que nós teremos mais, no mínimo, uns 3 anos para conseguirmos colocar em dia os processos que já estão lá, sem contar com os que virão, né? Então, a nossa década de 20, nossos anos 20 serão penosos, vamos ter que nos concentrar. Também eu acredito que, como tudo hoje acontece de uma forma mais rápida, talvez essa recuperação também possa vir, né, de uma forma mais leve. Mas no início você falou alguma coisa em relação ao investimento do Estado na economia, para fomentar a economia, para que o país consiga sair da recessão. Seria assim, eu imaginei como investindo em obras de saneamento, ou o próprio Estado investindo em algo para que, com isso, contrate os trabalhadores, ou seria um outro tipo de participação efetiva do Estado? Porque eu Olha acho que... só, me parece que essa sua pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? É a pergunta... de $1 milhão é a resposta. É a resposta. Eu não tenho resposta de $1 milhão, mas eu posso tematizar os problemas que essa pergunta traz, porque ela é uma pergunta importantíssima. Ao contrário do que aconteceu na década de 20, em que a economia era uma economia centrada no setor secundário, que é o setor de produção de bens industriais, e, portanto, obras de infraestrutura alavancaram a saída da crise econômica para os países de capitalismo central, como era o caso dos Estados Unidos e da Europa, e alavancaram também, no caso norte-americano, que foi quem mais investiu nisso, que eles tiveram uma vantagem econômica para a Segunda Guerra Mundial que os outros não tinham. Eles tinham uma infraestrutura gigantesca, né? Então, quando os americanos entram na Segunda Guerra Mundial, entram com uma capacidade de produção mensal de equipamentos de guerra que em um mês equivalia mais ou menos, grosso modo, a 80% da produção anual da Europa inteira, né? Claro, eles precisaram organizar essa produção, mas era uma diferença abissal, absurda, porque havia uma estrutura, uma infraestrutura em andamento, em construção já há algumas décadas. Mas nós temos um problema agora. O investimento público para alavancar a economia desde o final da década de 70 precisaria levar em consideração que o setor econômico mais importante é o setor terciário de produção de serviços e de produção de know-how e tecnologia. Foi com base nesse investimento, por exemplo, que a Coreia sai de uma posição de índice de desenvolvimento humano, que estava 45 pontos abaixo do índice brasileiro no ano de 1980, e chega ao ano de 2000 quase 100 pontos acima do índice brasileiro. Porque o investimento, estou dando o exemplo da Coreia do Sul, o investimento sul-coreano foi em educação. Claro, uma educação tecnológica, né? Uma educação para ciências matemáticas, naturais, para engenharias e uma educação tecnológica. Né? Mas funcionou. Isso alavancou a sociedade de uma forma tal, começando com a mudança de políticas educacionais, aonde, literalmente, entre 1980 e 1985, a Coreia triplicou o salário, não só de professores, mas o investimento público em educação fundamental em 5 anos. Isso foi triplicado. O número de horas de aula em sala aumentou imensamente. Os graus de aferição de competência educacional na Coreia do Sul foram estabelecidos em parâmetros os mais altos possíveis e em parâmetros cada vez mais altos, de tal sorte que a Coreia entra a década de 90 como um player, como se costuma dizer em direito econômico, como um player importante, construindo soluções tecnológicas que agora, não preciso nem dizer, né,
Nós já estamos aqui depois do ano 2000, reconhecendo que a Coreia do Sul é responsável pela produção, inclusive de boa parte das tecnologias que nós estamos usando agora nessa transmissão, né? Agora, imaginemos como sair deste buraco que estamos do ponto de vista econômico com investimentos públicos em um país periférico. É possível? Claro que é possível, mas não na mesma velocidade com a qual nós saímos da crise da década de 20 no século passado. Porque esses investimentos precisarão se fazer ao longo de uma geração. E, infelizmente, o principal impacto da pandemia no Brasil foi na desigualdade educacional. Segundo dados editados pelos sites de imprensa no dia de ontem, 97% dos alunos que não possuem acesso a meios de educação telepresencial estão nas escolas públicas. 3% estão nas escolas privadas. O que significa que o abismo educacional entre a parte pequena da população brasileira que consegue estar em escolas privadas e a imensa massa de brasileiros que não está, se era ruim, ficou imensamente pior. Nós perdemos uma geração inteira de educandos. O que significa que esta próxima geração, a geração que hoje está entre 5 anos, início da idade escolar, em média, e 17 anos, segundo a projeção do IPEA, vai receber provavelmente metade do salário que a geração anterior recebia, em termos reais. Isso calculando neste período desse ano de 2020, com essa... Não, quando eles entrarem no mercado de trabalho. Sim, mas contando por conta deste período. Desse período de pandemia. Por conta deste período de pandemia, as crianças que hoje têm 5 anos de idade devem adentrar o mercado de trabalho provavelmente daqui a 12 anos ou 10 anos. Elas tenderão a ter um salário em termos reais de 50% da geração de seus pais. Impressionante. Os salários, né, impressionante. Os salários, contudo, na parcela da população que manteve condições educacionais mínimas, deve sofrer uma queda, mas não tão grande. Deve sofrer uma queda, deve receber por volta de 80%, 90% do que seus pais recebiam. Então, o país empobrecerá como um todo. Mas os mais pobres, que são a imensa maioria da população, empobrecerão o triplo. Agora uma pergunta, se nós pegássemos esse período deste ano e tivéssemos oportunidade de investir na educação, durante esse mesmo período, nós conseguiríamos um ganho tão expressivo quanto a perda que teremos? Será que proporcionalmente a inversão é a mesma? Seria, pelo menos, capaz de deter essa queda de modo expressivo. Evidentemente, eu não sou economista, eu apenas me debruço nesses fatos por causa da minha relação entre direito do trabalho e economia e esse período de impacto que isso teve nas relações de trabalho, evidente. Mas a gente pode afirmar com tranquilidade que o investimento educacional de uma década para outra produz um salto. O salto, sim, para quem está no buraco pode apenas trazer essa pessoa ao nível do chão, mas pode trazê-la ao nível do chão. Não vai mantê-la no meio do buraco, né? Não vai estar a 50% do buraco. Poderíamos fazer esse raciocínio levando para o exemplo da Coreia, né? O tempo que eles levaram para superar e chegar no patamar onde estão. Paulo, temos aqui umas perguntas para você. A Nilda pede para você comentar sobre as discussões no Brasil e em outros países da renda mínima universal. E o nosso colega Vanilson Rodrigues Fernandes, que é juiz lá do TRT da 8ª Região, acrescenta a pergunta da colega sobre a questão da renda mínima, o fato de não se exigir nenhuma contrapartida por parte do beneficiário. Então, vamos lá.
Primeiro, a gente agradece as perguntas, né, dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores aqui na live, muito bacana. A discussão em torno de uma política de renda mínima universal sempre encontra uma objeção como essa que o Vanilson trouxe. A Nilvia também pode estar tentando agregar essa pergunta, essa dúvida. Será que é justo numa sociedade que tem meios escassos, especialmente como a nossa, uma política de renda mínima universal na qual nós digamos, não importa o que você faça, até se você cruzar os braços, eu te pago R$600 por mês, né? Vou dar um exemplo brasileiro agora. Muito bem. E aí sempre se vem com a discussão. Estas pessoas, por não estarem sujeitas a uma contraprestação, elas estarão sendo estimuladas a não trabalhar. Mas vamos olhar o efeito de políticas de renda mínima universal nos países que as implementaram. Vamos ver se essas pessoas pararam de procurar emprego. E a resposta ao longo de 40, 50 anos de política de renda mínima nos países europeus que as adotaram é: essas pessoas não param de procurar emprego. Há algo em nossa conformação média, é claro, existem exceções, não há dúvida nenhuma. Exceções, às vezes, causadas por conformações de doenças emocionais, de períodos de depressão, ou por uma série de outras razões físicas, não apenas relativas à saúde emocional, mas à saúde física, de pessoas que podem se sentir estimuladas a não trabalhar se tiverem o mínimo para sobreviver. Isso pode acontecer, claro. Mas, de um modo geral, de um modo estatisticamente mais amplo, depois de 40, 50 anos de política de renda mínima em vários países europeus, inclusive num país que fortemente esteve ancorado nessa renda mínima até a década de 70, que era o Reino Unido, e que abandonou esta política e depois, em parte, a retomou, não agora na pandemia, mas bem antes, até um pouco, em parte a retomou. Essas políticas de renda mínima produzem o seguinte efeito: um efeito social de segurança para buscar não só um mínimo de preparação, mas um mínimo de ânimo emocional para continuar insistindo, para continuar buscando a sua inserção no mercado de trabalho. Nós chamamos trabalho de condição de dignidade, e ele o é. E poucas pessoas se sentirão estimuladas a trocarem a sua dignidade pela sobrevivência mínima e dizer, eu não preciso mais trabalhar. Agora, contraprestações, digamos assim, socialmente inteligentes podem ser desenhadas como políticas públicas. Podem ser desenhadas contraprestações a partir da necessidade da frequência a cursos de capacitação profissional, da necessidade da manutenção da sua família dentro das redes de atenção dos políticas sociais de educação. Então, quem recebe, por exemplo, uma renda mínima, está na obrigação de manter os seus filhos dentro do sistema educacional. Mas, de novo, se o sistema educacional é frágil, é falho, é ineficiente, mesmo essa exigência terá um impacto menor, mas ainda terá algum impacto. Então, do ponto de vista da eficácia de uma política de renda mínima universal, o que nós descobrimos ao longo da experiência europeia de renda mínima universal é que, ao contrário do que nós pensamos, a política de renda mínima não estimula o ócio, ela estimula a continuidade da busca pelo trabalho, paradoxalmente. O fato de pessoas, diante da renda mínima, não desejarem trabalhar por menos do que a renda mínima, não é necessariamente um mal social. Com certeza, para a pessoa que trabalha aí, que auxilia você na sua vida pessoal e que teve que voltar para ajudar, é com certeza um peso para ela. Eu não tenho dúvida, e ela não consegue entender por que a pessoa não quer fazer alguma coisa para ganhar mais. Porque além daquele que ela tem, ela ganharia o dinheiro extra de boa. Eu também não sei explicar. Eu nunca tive o trabalho, nunca trabalhei no campo, então eu não consigo imaginar o trabalho físico, que imagino seja exaustivo, né, de se transformar a mandioca em farinha. Deve ser um trabalho exaustivo quando ele não é mecanizado, ele deve ser brutal. Né? São 2 semanas no ano, e eu acho que é tradição, né, deles, como eles chamam, na roça, né, uma roça que é
que é quase na beira do mar. E, então tem e faz parte da tradição, da cultura das pessoas, de fazer a farinha, de fazer o biju, de fazer, então, não, isso é algo cultural, então até isso acaba que pode ser perdido também. Pode ser perdido, mas se isso for substituído, após uma política de renda mínima, por uma política que tem que estar ao lado da política de renda mínima, que é uma política de desenvolvimento local, porque não adianta você dizer, eu vou te dar renda mínima e não vou fazer nada em prol de desenvolvimento, e como nós conversamos, desenvolvimento sustentável só a política educacional produz. O resto não produz. O resto não produz. Se houver uma política de desenvolvimento sustentável, uma política de renda mínima representará a alavanca necessária para um mínimo de dignidade, propiciando uma transformação até que chegue o ponto em que, quem sabe, a cultura de uma comunidade seja não 2 semanas de fazer a farinhada, mas fazer a farinhada num dia só e fazer a festa da farinha. Onde todo mundo trabalha um dia, faz a farinhada, come beiju, torra a farinha, faz paçoca de carne, né, quem gosta de paçoca de carne, e come os produtos que a comunidade naquele dia produziu com festa, com congraçamento. Mas uma coisa é certa, se a política de renda mínima se começar e terminar em si mesma, não tem solução, não. Ela é uma ferramenta, ela é uma passagem, ela é uma ponte, ela é uma rede mínima para segurar em momentos de uma crise grave, mas ela é uma ponte. Não adianta a gente dizer, nós vamos fazer uma política de renda mínima e não vamos desenvolver. O desenvolvimento norte-americano que superou a crise de 20 na década no século passado, né? Aquele foi um desenvolvimento calcado no quê? Numa política de renda mínima, havia uma política de renda mínima e havia uma política de desenvolvimento com que, na época, era desenvolvimento sustentável. Era a infraestrutura para a produção de bens industriais. Já está noutra fase agora também. Você passou da crise para outra fase. O desenvolvimento coreano foi a passagem de uma sociedade subdesenvolvida, subletrada. Imagine como deve ser alfabetizar as pessoas em coreano, né? Deve ser uma complicação. Com certeza. Não é fácil, né? Não é fácil alfabetizar as pessoas em coreano, né? Saiu de uma sociedade subeducada, subletrada, para uma sociedade extremamente competente, de ponta tecnológica no mundo, em 20 anos, que é o período de uma geração educacional. Quando a gente atinge novos patamares, essas políticas podem ter, então, um papel de segundo plano. O que elas não podem ser? Políticas que não são abraçadas no meio da crise e políticas que se bastem. Isso não vai funcionar em lugar nenhum do mundo. Né? Paulo, só para complementar, a Luiz está perguntando aqui se a prática da farinha acabou e se essa prática é oriunda da cultura escravocrata. Luiz, a prática da farinha na família da minha secretária acabou, porque a mãe dela e o pai já são idosos e eles não têm condição mais de fazer o trabalho de colher e fazer a farinha. E os filhos também já estão velhos, também já está todo mundo envelhecendo e não tem ninguém que ajude. Então, eles pararam com a plantação e eles viviam, era nas terras deles, nas terrinhas que eles tinham lá e cultivavam, e essa farinha eles vendiam ao longo do ano para complementar a renda. Então, agora eles não plantam mais a mandioca por conta disso. As pessoas não têm mais nem condições de saúde, né? Vive da aposentadoria porque são rurais, mas não é da terra deles mesmo, não trabalhava para ninguém, não. Só para lembrar que a farinha é uma tradição indígena, viu? Ela não vem com a população africana escravizada para o Brasil, né? Nós descendentes europeus, recebemos dos brasileiros nativos, são eles, não somos nós, né? Os brasileiros nativos, a cultura da farinha, né? Vamos lá, voltamos aqui para o nosso mundo, porque nós estamos num dilema, Covid, economia, já estamos, como você falou, numa crise louca que a gente já não sabia como será. Entramos nessa situação com esse auxílio emergencial que a gente quer muito que todo mundo
que as pessoas recebam, que chegue às mãos das pessoas, tanto dos empregados quanto dos desempregados, dos empregadores, dos seus negócios, e ao mesmo tempo a gente sabe que isso é uma carga imensa para o país, que vai trazer outras consequências. Então, assim, a nossa situação não precisa nem ter bola de cristal para saber que ela não vai bem. Mas o doutor Adilson fez uma pergunta aqui, que a desigualdade educacional só não foi desmascarada vamos lá, doutor Adilson, a desigualdade educacional só não foi desmascarada pela pandemia, que rasgou os véus da propaganda política. A desigualdade, entendeu? Entendi. Foi desmascarada pela pandemia, isso. Que rasgou o véu de ilusão que a gente tinha. Exatamente. Com certeza, com certeza. Este dado, por si só, que eu já me referi, é fundamental. Quer dizer, nós temos, dentre as pessoas que estão digitalmente excluídas, ou que não têm condição de acompanhar o ensino telepresencial, 97% desta exclusão ocorre na rede pública. 97%. Deixa eu fazer uma comparação para a gente entender a desigualdade digital como parte de uma desigualdade que é também educacional e que é também nacional. Algumas varas do trabalho de cidades do interior do Tocantins já se manifestaram para os juízes titulares ou auxiliares que lá atuam. Eu falo de Tocantins porque é uma das nossas jurisdições aqui no tribunal, né? E já disseram com toda a franqueza: não queremos audiências telepresenciais, não damos conta por uma razão simples. O sinal de internet não é confiável. Não consegue assistir. Ninguém nessas cidades tem acesso a Netflix. Não é porque a assinatura seja tão cara, não. É porque o advogado diz: o sinal não pega. Não funciona. Há cidades no interior do Tocantins onde se comunicam mais por SMS do que por WhatsApp. Porque o sinal de internet não é confiável. Nós estamos falando de uma atividade que não é educacional, hein? Uma atividade de prestação de serviço público, como é a prestação de serviços de transmissão de dados e o seu impacto sobre uma outra atividade pública, que é a prestação de jurisdição. Imagine, então, o que está acontecendo nas escolas municipais desses municípios onde os advogados dizem: não podemos fazer audiência telepresencial. Que tipo de estudo telepresencial esses municípios mantiveram? Nenhum. Nenhum. Ou quase nenhum. O que isso representa para a geração que perdeu esse ano escolar, esse ano estudantil? Um atraso competitivo que é exponencial. Então, cada vez mais, nós teremos absoluta certeza, e infelizmente os dados do próximo Exame Nacional do Ensino Médio provavelmente confirmarão isso, que o abismo entre aqueles que possuem condições de ensino privada e os que estão inseridos na rede pública se tornará mais e mais visível, né? Exatamente. Bom, são tantas questões, né, você falou também aqui, agora, a questão da judicialização das questões, né? A nossa colega Patrícia falou a respeito do discurso do ministro Fux ontem, falando que que ele disse que não era para judicializar tanto, né, Patrícia? Deixa eu ver se eu encontro aqui o que você falou. Você assistiu, Paulo, ontem Eu assisti. O discurso? Esse discurso, sim. Você concorda aqui, ó? A Patrícia Becati está falando que ela entendeu muito pertinente o discurso do Fux em crítica a grupos políticos que judicializam questões a serem resolvidas pelo Legislativo. Exatamente aquilo que você falou durante a sua mas palestra. A crítica, né? Eu concordo com a crítica do ministro Fux, só que a crítica é de mão dupla, né? De fato, grupos políticos deveriam judicializar menos. Mas eles têm o hábito de fazerem isso porque muitas vezes encontram, infelizmente, também resposta aos seus pedidos de judicialização. E eu não estou falando apenas do Supremo Tribunal Federal, estou falando de nós mesmos, nós como um todo. O dedo está aqui, está apontado para nós. Ou seja, se nós ensinamos o sistema político que pode vir que nós damos conta do recado, o sistema político vem.
e vai dizer assim, ó, o problema, a batata quente é de vocês aí. Resolvam isso para mim. E o que eles estão querendo é o mediador, né? Na verdade, eles trazem para o solucionador. Vamos dizer, estão lá duas situações, o judiciário vai ser o mediador. Imagine, por exemplo, eu costumo dar um exemplo muito interessante, e aí não vem uma crítica, mas uma observação até feita pelo ministro Gilmar Mendes. Não estou discordando do entendimento dele, não. É uma observação dele próprio. E ele foi relator do processo que gerou tudo isso que vou falar agora. Eu vou falar muito rápido. Até hoje, vigora o entendimento tomado em um mandado de injunção do Supremo Tribunal Federal dizendo que, enquanto não surgirem normas para disciplinar a greve dos servidores públicos, se aplicarão as normas do setor privado. E o mandado de injunção veio depois de muito tempo de omissão do Poder Legislativo para regulamentar isso. No momento em que o Supremo Tribunal Federal toma essa decisão, e o próprio autor da decisão que faz essa crítica, assume para si a seguinte perspectiva: nós resolvemos o problema. Se aplica enquanto vocês não mudarem as normas da iniciativa privada, porque nós não podíamos deixar isso sem regulamentação. Está tudo bem, entendo a postura do Supremo. Mas isso vai representar para um senador, senadora, um deputado ou uma deputada o seguinte: bom, se 11 homens revestidos de vitaliciedade, que não dependem do voto, já meteram a mão nessa cumbuca e já resolveram isso, por que eu que tenho que botar o meu mandato em risco para discutir essa questão? Eu não vou. Que político vai querer se meter num assunto polêmico quando esse assunto pode ser resolvido pelo Poder Judiciário? Principalmente perto da eleição, né? Nenhum! Precisa ser doido. Claro que não, né? Não. Então, é claro, eu concordo com a crítica do ministro Fux, ela é extremamente pertinente, mas ela também se aplica a nós mesmos. Se nós, integrantes do Poder Judiciário... Se nós respondermos, né? Respondemos a essas demandas. Se alguém chega a um juiz com uma pretensão e diga, olha, esta política não funciona nas relações do trabalho, por favor, defina outra. E o juiz vai e define, e diz o que ele acha que deve acontecer, mas não tenha dúvida nenhuma, nós estamos sinalizando para o sistema político, não temam, nós vamos resolver esse problema. E é assim que eu digo, isso é, na minha modestíssima opinião, uma porta para o estabelecimento daquilo que eu chamei de governo de juízes, que é drástico. Hamilton uma vez falou que o judiciário, lá na formação da República Americana, era o poder menos perigoso de todos. Ah, se ele soubesse o que nós vivemos hoje. Exatamente. Paulo, aqui os nossos colegas lá do Tocantins, Daniel, está mandando abraço para você, está falando que o município de Palmas fará aula por TV. Acaba sendo a solução, né? Eu não sei qual vai ser a capacidade de interação do aluno, eu espero que haja alguma. Eu espero que haja solução. Então, estão te convidando para você voltar e falar mais. Paulo, são tantos elogios aqui, viu? Obrigado, o gente. Antônio Raimundo, Patrícia, o Daniel, Maurício, diz que a Sandra diz que não há aulas telepresenciais no Tocantins. A juíza Sandra Nara está informando. Com certeza, é visível que não há lá, infelizmente. Vanessa, tem outros colegas teus, a Michele de Araújo Póvoa, desembargadora Elaine, olha, são tantos aqui, querido, depois a gente passa aqui para você, o Gilvan, Galvão da Silva, Célia, eu não acho que o Bolsa Família desestimule o trabalho, não, eu acho que é necessário. Ela tem direito à opinião, com certeza. Não, ela também acha que não, é só o que ela falou, ela diz que é equivocado dizer que as pessoas não querem trabalhar porque recebem Bolsa Família. Eu concordo com ela, eu só trouxe a visão da moça que trabalha aqui na minha casa, né? Mas esse assunto não faz parte da palestra, a farinhada lá não tem nada. A gente marca uma outra. Eu vou convidar ela para falar. Paulo, olha, o tempo passa tão rápido, vocês têm mais alguma pergunta? Aproveitando mais alguns minutinhos aqui, professora, eu agradeço a presença dos nossos colegas dos outros tribunais que estão aqui nos prestigiando, todos os nossos servidores
dos outros tribunais, os advogados, enfim, a todos que nos acompanharam essa tarde, a equipe da Escola Judicial, Samuel, Carol, João Batista, pessoal que está todo lá nos bastidores nos atendendo, querido Paulo, é sempre uma lição para isso tudo que a gente escuta. Você vai ouvir o noticiário da noite, você vai ouvir essa questão da economia, do aumentar, vai continuar concedendo, e a gente vai fazendo as conexões com essas tuas falas aqui. Vamos lembrar onde é que nós estamos, onde é que nós queremos chegar, né? Acreditar, não podemos também desistir, né? E nós aqui, todos nós que estamos nesse trabalho, estamos prosseguindo com muito esforço, sacrifício pessoal também, né? Porque não é bastante trabalho, e estamos aqui para atender os nossos jurisdicionados. Tenho muito orgulho dessa Justiça do Trabalho, do nosso time. Querido Paulo, boa sexta-feira, bom final de semana para você, para todos, queridos. Até uma próxima. Boa noite a todos. Boa noite.